que horas que é, Michelle? Você quer chamar o relógio aqui? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Não é um temor estar aqui toda vez, né? Porque falar de Deus, falar do que Deus nos ensina, falar do que Deus nos proporciona, cada dia é muito difícil, porque a gente passa o que a gente vive e as pessoas temos que passar com serenidade, porque não podemos passar com mentiras, né? Porque se a gente mente, outro dia é descoberto, e se é descoberto, não é verdadeiro, né? Então, eu vou passar, eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 5. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças do Senhor. Todos acharam? Passo a ler. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se deles e começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado o pobre de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguindo os profetas que viveram antes de vós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, que o Senhor cuide, Senhor, de cada palavra, Senhor, que sair, Senhor, da minha boca, Senhor, e que entre, Senhor, no coração, Senhor, de cada um, Senhor, que esteja, Senhor, neste local, neste momento. Pai, amém. As bem-aventuranças é conhecido como o Sermão do Monte. Eu fico imaginando o Senhor sentado ao redor, sobe ao monte para orar, vendo as multidões, e ele senta. E conforme ele senta, as pessoas sentam ao redor dele, os discípulos, e aí ele começa a falar. Ele começa a olhar a cada pessoa, a cada um que está ali, porque todos têm um motivo para... Como aqui tem várias aventuranças, ele vai falar sobre um pouquinho de cada um, porque cada um ali está passando por um tipo de necessidade. Ele começa sobre os pobres de espíritos, que reconhece a sua pobreza espiritual, seus pecados, sua indignidade perante os olhos do Senhor, mas que também se esforçam para ter uma vida aceitável perante a Deus. Porque a gente reconhecer que a gente é pecador, a gente peca, todo mundo peca, a gente sabe disso, todo dia a gente peca porque a gente é falho, né? Não adianta falar que a gente não peca, porque só de pensar a gente já pecou. Mas o mais importante é reconhecer que nós pecamos e saber que Deus perdoa o que nós reconhecemos. Se a gente peca, o Senhor fala assim, Senhor, eu pequei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou falho, mas me perdoa, me renova. Eu me esforço para ter uma vida aceitável na sua presença, eu me esforço para estar sempre perante a Ti, sempre ouvir a Tua palavra. Então, ali ele fala com muitos pecadores que estavam ali. Mas ele também fala com os que choram, porque muitas pessoas choram. Eu choro, vocês choram. Muitas pessoas choram em silêncio, choram por dor, choram por tristeza, choram pela vida, pela dor do outro, porque se a dor do outro não doer em nós, não adianta nada. Não adianta nada a gente chorar, não adianta nada a gente ter dor. A dor do outro tem que doer em mim também, se ele está com dor, se ele está com algum problema, se ele está com alguma dificuldade. E aqui podemos perceber que quando choramos como cristãos,
Não choramos como quem não tem esperança, porque o Senhor Deus nos deu essa esperança, nos proporciona conforto, força e fé para enfrentarmos as tribulações que há no dia a dia. Então, todos os dias nós temos tribulações, todos os dias nós passamos por momentos difíceis, momentos bons, mas que quando nós deitamos na nossa cama à noite, nós falamos, passamos, e agradecemos a Deus, porque nós passamos mais um dia. Então, aqui a gente enfrenta com Deus, sabendo que Ele sim pode passar conosco, que Ele vai à frente, abrindo o caminho, abrindo para a gente passar em terra firme e passar pelas nossas tribulações. Os mansos e os humildes de coração são os pacientes, gentios, não guardam mágoas, não insistem em perseguir os outros, sempre dão a outra face, porque sabem que herderão a terra que Deus nos prometeu. Às vezes as pessoas falam assim, mas você é muito manso, né? Você leva tudo a água, deixa a água correr. Não é assim, é porque a gente aprende a ser assim. Isso é um projeto que Deus coloca no nosso coração. Não adianta você pregar aqui e sair lá fora e a pessoa pegar e falar assim, você cumprimentar um irmão, o irmão pegar e virar a cara para você e você falar assim, não quero mais saber, não vou mais na igreja, ele não vai falar mais comigo, ele não quer. Não, a mansidão vem do nosso coração. E quem reconhece isso é Deus. E se você abaixa a sua cabeça, você doa assim a outra face. Mas Deus está mostrando para nós que a outra face, Ele cuida. Se você está doando a outra face para que a pessoa chegue para você e fala, porque eu vou te dar um outro tapa, abaixe-se, curve-se, porque o maior que está lá em cima, ele foi também, o Senhor também foi, levou tapas na face, o Senhor também foi chicoteado, e ele se curvou, e ele recebeu isso em nosso nome, entendeu? Então, eu penso que com isso, a gente vai herdar toda a terra prometida que Deus nos deu. E lá na frente vai ser a nossa vitória, né? Porque grande é o que está em nós, maior não tem outro, né? Se a gente está aqui porque a gente crê nisso, crê que Ele é maior e que Ele pode fazer por nós. Os que têm fome e sede de justiça estão sempre preocupados em ser justos pela fé e querem sempre passar para as pessoas o que aprendem cada dia mais com Deus, com a certeza que a promessa que Ele nos fez. O que a gente aprende todo dia na igreja não é só vir aqui sentar, não é só vir aqui conversar, tomar um café gostoso. Na terça a gente tem um culto de oração muito bom, que a gente aprende da palavra cada dia mais um pouquinho com a pastora Ana e com o pastor Luiz Carlos. Mas é passar adiante. Mesmo que você estiver em qualquer outro lugar que você fale para a pessoa e a pessoa não entenda o que você está falando ou não aceite, mas você está passando. Uma sementinha você plantou ali, pode levar 1, 2, 3, 4, 5, mas ela vai crescer, ela vai germinar. E um dia você vai ver o fruto da semente sentada onde você pregou e entrando na casa de Deus. Então, que a gente possamos ser bem consciente em passar o que aprendemos, cada salmo, cada palavra, como os profetas de antigamente, como os que sofreram, como Moisés, como Josué, que também queriam entrar na terra prometida e que lutaram para entrar na terra prometida, mas que só 2 conseguiram entrar, que foi Caleb e Josué. Mas era a promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpriu só com os 2. Por quê? Porque as pessoas eram incrédulas, as pessoas não queriam acreditar que lá poderia chegar, que lá poderia ter leite e mel. Mas nós cremos nisso, então que nós possamos continuar firmes e sabermos que lá na frente nós também vamos herdar a terra prometida que Deus nos promete, tá bom? Puros de coração, é agir sem interesse, sem ser egoísta, o que promete e cumpre, com mãos limpas, porque com as mãos limpas e o coração aberto, eles andam sempre juntos. Quando a gente faz alguma coisa pelo outro, a gente não tem que fazer como interesse. A gente não tem que dobrar o nosso joelho e falar assim, Senhor, se você me der essa bênção, ou se você curar tal pessoa, eu vou fazer isso.
a gente não faz breganha com Deus, a gente faz oração, a gente clama a Deus pela cura. Então, a gente não tem que falar para as pessoas assim, se você parou é porque eu fiz isso, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Então, que a gente possa sempre dobrar o joelho, falar com Deus, porque nós somos puros, nos dá um coração puro, um coração compassivo, um coração que saiba perdoar, que saiba restaurar, que saiba esquecer o que aconteceu no passado, que saiba caminhar só para frente, em direção a Cristo, em direção ao reino dos céus, porque isso sim é o que pertence para nós. Pacificadores. Não se limitam em levar a paz entre as pessoas, ou qualquer outra pessoa ou situação, porque aprendemos isso com Jesus. Somos pacificados quando aprendemos, cada dia, que a gente não somos nada, somos só uma criança que está começando a crescer e aprender cada dia mais com o Senhor. Que Ele nos ensina, que a gente tem que sempre, e assim a gente ensina os nossos filhos e os pequenos, que temos que ser pacificados, falar de Deus para todas as pessoas, falar que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura, que só Ele pode trazer a vida eterna para nós. O nosso Deus, Ele é tão poderoso, eu posso dizer que assim, os milagres de Deus que acontecem na nossa vida, é como diz a pastora, hoje eu não me vejo como dupla honra, mas eu me vejo me sentindo realizada por muitas coisas. Porque há muitos anos atrás eu trabalhei em um lugar, e aí nesse lugar uma pessoa tinha ido viajar e voltou com umas fotos, e mostrou, né, essas fotos, e eu olhei, eu não conhecia e só fiquei sabendo do lugar que era. E pensei comigo, nunca imagino estar lá um dia. E a gente foi viajar, né? E aí eu comentei com a Bia e com o Bruno no caminho que há 29 anos atrás, nesse lugar, eu vi a foto do lugar que eu fui. 29 anos, mas eu fui conhecer esse lugar, porque Deus é maravilhoso, porque tem o tempo de reconhecimento. Ele soube, a plantinha ficou no meu coração, o desejo ficou no meu coração. Mas depois de 29 anos, eu estava comentando com meu filho ontem que eu ficava lá, às vezes sentada na beira da piscina, ou olhando, e eu ficava olhando para o céu e falando, Senhor, como o Senhor é bom. Tanto tempo eu ia estar aqui apreciando isso que eu vi numa foto um dia. Mas eu creio que Ele tem muito mais. E eu creio que Ele vai realizar muito mais na minha vida, porque os meus joelhos não são dobrados em vão toda a madrugada. Eu creio que tudo que Ele prometeu para mim, tudo que eu peço em oração vai levar tempo. Mas vai chegar. E na hora certa para nós. Como para vocês também, eu creio aqui, tá bom? Perseguidos. Quando somos perseguidos por qualquer motivo, quando erramos, não podemos reclamar, mas com isso aprendemos a fazer e dizer o que é certo aos olhos de Deus. Mesmo nas provações, temos que nos regozijarmos por estar em Cristo. Desculpa, gente. Quando a gente erra, a gente não pode reclamar. Se vem uma dificuldade porque nós erramos, porque nós fizemos algo que não agradou o coração de Deus, porque se a gente reclama, Deus não vai ficar feliz, porque se você fez, você tem que assumir o seu erro. Todo mundo que faz alguma coisa tem que assumir que errou, tem que assumir que fez, porque o Senhor, Ele está vendo, aos olhos dEle ninguém mente, aos olhos dEle não tem como mentir, entendeu? Então, aí, mesmo nas provações, temos que nos regozijar e acreditar que nós estamos em Cristo. Porque o Senhor, Ele sabe que a gente errou, Ele sabe que a gente pecou, e Ele vai dar aprovação, Ele vai dar uma lição, porque nós precisamos ser
direcionados por alguém. Porque senão, se nós não aprender com Deus, a gente vai aprender com quem? É igual aos professores. O Senhor dá a capacidade. Os alunos precisam aprender, porque os professores precisam passar adiante o que aprenderam para ensinar. Porque senão não vai adiantar nada estudar, não vai adiantar nada fazer uma faculdade que você chora, que você luta, que você sofre, se você não passar adiante o que você aprendeu. Isso vale para a nossa vida, isso vale para quem passou enfermidade, isso vale para quem passou tribulação, isso vale para quem perdeu alguém em falecimento, para todo tipo de situação. Nós temos que passar adiante o que nós aprendemos com Deus e sabermos que Ele vai dizer o que é certo para nós. Você fez, eu te perdoo, mas não faça mais. Mas se a carne for fraca e você continuar fazendo, mesmo assim, continue orando e pedindo a Deus que Ele sempre limpe a nossa alma, limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, porque somos fracos, somos carne, e às vezes agimos na carne e não no espírito. Também sabemos que os profetas também sofreram perseguições por seguirem e por falarem pela palavra sobre Deus. Ainda acontece nos dias de hoje conosco, quando falarmos de Deus, querer levar a palavra adiante, o que muitos não querem ouvir, mas que nós, como cristãos, precisamos passar e aprendemos na nossa vida com Jesus. Eu não sei se eu faço muito certo, né? Não sei se cada um faz, né? Eu tenho o meu momento de orar de madrugada, eu gosto muito de passar alguns versículos para muitas pessoas. Isso me faz bem. Eu gosto disso, eu gosto de levantar. Isso não é um propósito, é gostar de fazer, porque propósito que a gente faz com Deus, igual outro dia a gente ficou sabendo aqui, jejuar e ter um propósito é diferente. Quando você faz um propósito com Deus, você é um propósito de muito tempo. Quando você jejua, você entrega ele a cada 24 horas, a cada 48 horas, você entrega, eu vou fazer um jejum de 24 horas por algo. Mas isso é de mim, de acordar de madrugada. E quando eu não consigo acordar, às vezes pelo cansaço do dia, pelo cansaço de tudo, eu me sinto mal no outro dia, porque eu falo, eu não fiz. Eu não podia ter deixado de ter feito aquilo. Eu preciso fazer. Isso é de mim. Eu coloquei isso no meu coração. Eu preciso falar com Deus, que é o melhor horário que eu consigo falar com Ele, que é o melhor horário que está em silêncio. Um dia me falaram assim, você levanta às 3 da manhã? Eu falei, sim. E por que tem que ser às 3? Eu falei, porque é o melhor horário de conversar com Deus. Que é o melhor horário que ninguém interrompe ninguém. E quando Jesus se entregou foi às 3, e que os espíritos ruins, né, andavam nesse horário, né, para o mundo. Eu falei, eu não tenho medo, porque... E aí eles falaram assim, mas você não tem medo de se ajoelhar, orar nesse horário, sendo que é um horário que todos temem? Eu falei, temer o quê? Se eu estou conversando com Deus, eu não estou conversando com espírito mal nenhum. Eu estou conversando com aquele que me ouve, que me fortalece, que me sustenta. Por mim, porque, né, o primeiro lugar é Ele na minha vida, né? E eu adoro conversar com Deus de madrugada, e se precisar eu canto até louvor de madrugada. Eu adoro falar com Ele, colocar as situações que eu quero, as situações das pessoas que precisam, que estão necessitadas de orações. O Senhor é maravilhoso para ouvir as nossas necessidades. Entregue a Ele, entregue o seu caminho, entregue os seus pedidos, o seu coração, a sua mente. Eu acho que o melhor conselheiro, o melhor amigo, ele ouve as nossas palavras e ele não conta para ninguém. Ele não é aquela pessoa que você fala aqui e aí a conversa vai chegar no ouvido de outro sentido, que vai chegar no ouvido da terceira pessoa de outro propósito. Ele não. Ele guarda no colo dele, no coração dele, cada jejum, cada oração, cada palavra que você falou para ele. Se você falar, ele vai confortar, mas ele não vai contar para ninguém. Ele não vai, o que ele pode fazer é você vir no culto à noite, se você estiver
bem atribulado, bem cansado. O que pode acontecer é ele chegar à noite e usar de um irmão para te fazer uma oração, para te mostrar, eu ouvi a tua oração e eu usei dessa pessoa para falar com você. E isso toca no nosso coração, porque muitas vezes a gente está ajoelhado aqui e vem um irmão e coloca a mão na nossa cabeça e fala assim, Senhor, cuida dela. Se ele está falando nesse sentido, se ele está usando, porque ele ouviu, ele sabe as necessidades. Porque quem não tem problema aqui? Todos nós temos. Todos nós passamos por tristeza. Não adianta falar que, se a gente falar que não, é mentira. Porque todo mundo tem um momento de se ajoelhar e chorar e falar, Senhor, hoje o dia foi difícil. Como eu vou fazer para passar isso? Mas aí ele usa de uma pessoa e chega e fala, você vai passar, porque eu estou contigo e isso não vai mudar. E sempre estive. E eu costumo dizer que a minha vida com Deus, ela se refere a louvores, a oração, a estar na casa de Deus. Às vezes as pessoas chegam, a minha cunhada que mora do lado da minha casa, ela fala assim, eu nem vejo a Ju. Eu passo 15, 20 dias sem ver ela, porque eu só escuto o carro chegando, plim, plim, saindo, plim, plim, saindo. Porque eu falo, terça eu estou na igreja, geralmente quinta eu estou na igreja, quarta às vezes eu estou no ensaio da dança, domingo eu estou na igreja, só não estou quando eu estou viajando, mas lá eu estou ciente também, lá também estou ouvindo. Lá também, se postarem uma palavra, eu estou meditando. Estou aqui, a minha prioridade é estar aqui. Às vezes eles falam assim, a gente vai em tal lugar. Eu falo assim, então eu vou no culto de manhã. A gente vai em tal coisa, mas eu vou no culto à noite. Primeiro eu estou lá, depois eu saio de lá e vou para outro lugar. Porque a nossa prioridade tem que ser aqui. Aqui, a gente se derrama, aqui a gente faz tudo que é aos olhos de Deus. Aqui eu gosto de chegar e colocar, porque aqui é um lugar santo, um lugar que todos nós deveremos sempre buscar mais. Estar aqui, na presença do Pai. Porque o Senhor nos ensina que a palavra nos enche, a palavra nos fortalece. E essa palavra que a Alcione falou em João 14, não se turbe o seu coração, há 11 anos atrás, eu ouvi a primeira vez essa palavra. E eu fui numa igreja com meus filhos, e a gente estava muito atribulado, passando por um momento muito difícil mesmo, eu nem imaginei que ela ia falar essa palavra hoje. E eu lembro que o ancião da igreja falava assim, entrou uma pessoa aqui hoje, e ela não aguenta mais lutar por uma situação. Entrega para mim o seu problema que eu vou resolver. E eu quieta. E ele insistiu mais uma vez. E eu quieta. Aí quando ele falou pela terceira vez, eu falei, é comigo. E agora eu vou entregar. Aí eu falei, eu entrego, Senhor. Eu quero que o Senhor faça o que eu não posso fazer com as minhas mãos. O que eu não quero fazer com as minhas mãos. Assim que eu falei mentalmente na igreja, Deus usou do ancião e falou assim, agora é comigo. Agora eu vou resolver essa situação. A minha mão, o Senhor fez por conta dele. Eu não precisei sair como uma pessoa que expulsou uma pessoa. Não, o Senhor levou, o Senhor tirou. Porque se eu tivesse feito pela minha mão, teria sido pior. Então, e aí falou essa palavra para mim, não se turbe o seu coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E hoje eu creio que há muitas moradas, porque cada vida que a gente consegue trazer aqui para dentro da igreja, cada coração que a gente consegue converter com palavras, com orações, a gente sabe que está na casa de Deus, que um dia vai ter a morada, vai descansar no sono dos justos, como a gente aprendeu no culto de oração, que no céu não tem casa, que no céu não vai ter rua, que no céu vai ter um descanso, até que o Senhor Jesus volte e nos
e nos julgue de novo, né? Pelo que a gente vai, se a gente vai ficar aqui ou se a gente vai ficar ali. Mas eu creio que na nossa caminhada, que eu creio que cada um de nós que planta essa semente no coração, que enche ela com amor, que rega todos os dias, que ouve a palavra, que ouve um louvor, que dá um amém, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que leva uma alegria a uma pessoa que às vezes está necessitando, né, ouvir. Viu, eu estou te dando um bom dia, na paz de Deus, estou te dando uma boa tarde. O dia da pessoa, às vezes, muda porque você não sabe a situação que a pessoa está passando naquele dia. Isso eu vejo muito no meu trabalho, vejo muito nas pessoas ao meu redor, porque a vida, ela é tribulada. Principalmente quem é empresário, não vou dizer que a gente que é funcionário não tem a tribulação. Meus patrões, porque, né, para você manter uma empresa, para você poder ter funcionários, tem gente que nem dorme à noite, nem dorme, por quê? Porque o dia do funcionário ele quer receber, ele não quer saber se você tem ou se você não tem. É igual o dia que você tem que pagar a fatura do cartão, o banco não quer saber se você tem o dinheiro, né, ou se não tem. Mas a gente aprende que com Deus é tudo mais fácil. Então, se você ouvir um louvor que acalma, às vezes, quando eu estou muito quietinha, eu não canto, não escuto louvor, não canto louvor, o meu patrão fala para a minha patroa, ela está bem hoje? Aí ele fala assim, ela está bem hoje? Ela não escutou nada hoje? Ela não cantou um louvor? Porque se está fazendo falta para ele, para mim deve estar fazendo falta para ele também, né? E aí a gente escuta os louvores e brinca e dá risada. Mas essa é a nossa vida com Cristo. E que cada um de nós possamos, nessa manhã, refletir mais durante o dia, pensar mais nos momentos que a gente pode passar, aproveitar cada segundo com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos amigos, com a igreja. Porque um dia tudo isso vai passar. Hoje, em especial, faz 17 anos que eu tive o último almoço com a minha mãe, hoje, no dia de hoje. E eu vim pelo caminho pensando e veio na minha cabeça, e naquele dia eu não iria almoçar com ela, eu não ia. E eu virei e falei assim, eu vou almoçar com ela hoje. E foi o último almoço, e eu não sabia que ia ser o último almoço. A gente nunca sabe quando vai ser o último segundo, o último almoço, o último abraço, o último beijo, porque a vida é de repente. Ela não passou a meia-noite daquele dia. E a gente tinha planos, mas não eram os planos de Deus. A gente tinha planos para o outro dia, de nos ver depois do almoço, de conversar, de trabalhar, que a gente trabalhava com bordado, só que a gente não passou. O outro dia a gente se viu, eu vi ela, mas eu vi ela numa situação toda diferente do que a gente imaginava. Então, não desperdice cada abraço, não desperdice cada palavra, porque a nossa vida ela é passageira, e aí o dia pode passar. O choro durou várias noites, nesse caso, o choro para mim não durou uma noite. O choro durou várias noites, mas passou, e hoje só fica a saudade, né? E uma saudade que eu creio que um dia a gente vai se ver de novo, não sei como, se lá nesse julgamento a gente vai se ver como mãe e filha, ou como irmãos em Cristo, né? Que é o que a gente aprende aqui, mas eu quero muito reencontrá-la. E ver que foi bom tudo que... Eu não cheguei a vir para a igreja com ela, mas que hoje, se ela mesmo descansando no sono dos justos, ela possa se orgulhar, né? E ver que hoje eu consegui trazer meus filhos, e que o resto já estão na presença do Senhor, entendeu? Mas vai chegar esse dia, porque Deus é maravilhoso e Ele vai cumprir. Se Ele prometeu a ela que os filhos dela estariam na igreja,
e os netos, então ele vai cumprir, mesmo que leve mais um tempo. Porque, às vezes, até na hora da morte, a gente se converte e Deus perdoa. Então, não há o que Deus não possa fazer. Mas, essas recompensas serão de graça, e não por mérito nosso. Elas serão a salvação que é o mérito somente de Cristo. E essa recompensa serão agradáveis a todos aqueles que recebem a palavra de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha chegado no coração de cada um de vocês. Eu compartilhei com vocês momentos bons, mas também momentos tristes. Mas é que hoje, para mim, esse dia vai ficar bem... Ficou bem simultâneo, assim, porque... Eu fico me recordando do que a gente sentou, do que a gente conversou nesse último almoço, do que a gente riu, do que a gente brincou. E do que a gente, quando eu saí da porta da casa dela, e eu falei para ela, ela falou assim, amanhã a gente não vai se ver de manhã, a gente vai se ver depois do almoço. E foi depois do almoço, porque ela só foi para o velório depois do almoço. Mas foi de um jeito diferente. Ela já estava descansando, ela não sofreu tanto, porque ela poderia ter ficado vegetando numa cama, mas Deus foi fiel. E a saudade fica, né? A saudade, ela é eterna, ela diminui, mas ela fica, né? Um dia você lembra, né? Mas eu creio que lá na glória, a gente vai se reencontrar e matar toda a saudade, porque lá que Deus prepara a nossa a alegria vai ser melhor do que aqui, tá bom? Obrigada a todos vocês que vieram e que ouviram a palavra e que reflitam durante o dia sobre tudo que eu possa, né? Às vezes a gente é falho, a gente não consegue passar tudo que Deus coloca no nosso coração, mas que vocês creiam que Ele pode fazer e Ele vai continuar fazendo para nós cada dia mais, tá bom? Obrigada a todos vocês. Amém.